Olá, meus clarificados e clarificadas, tudo às claras por aqui, quadro no canal respondendo perguntas de vocês. Tem muita pergunta, semana passada eu não fiz o quadro, então estamos, saturados de perguntas. Acho até que eu fui um pouco ambiciosa demais, tem pergunta pra caramba, mas tem pergunta sobre Bahia, tem pergunta sobre seleção brasileira, tem pergunta sobre a derrota da Internazionale pro Milan. E o que isso pode acarretar, por exemplo, no jogo contra o Barcelona? Eu vou falar um pouquinho sobre essa Internacional. E tem perguntas sobre o PSG, sobre carreira, como eu comecei, como eu vim parar em Paris. Tem muita coisa por aqui, então já deixa o like, super me ajuda, não custa nada para vocês. Comentários sempre bem-vindos e, claro, se inscreve no canal. A meta é a gente chegar a 50k até a final da Liga dos Campeões. Será que a gente consegue? Conto com vocês. Então é isso, vamos para a vinheta. Vamos lá, gente! Para facilitar a vida de vocês, e eu selecionei realmente muita pergunta, então eu vou ser menos aprofundada nelas para poder responder a maior parte de vocês. Tinha muito tempo que eu não recebia tanta pergunta assim, então muito obrigada para quem mandou mensagem. Eu vou começar com uma pergunta que muita gente mandou, depois eu vou para Bahia, então atenção, torcedor do Bahia, fica por aí, vai ter um bloco só sobre o Bahia. Depois a gente vai para algumas perguntas mais de futebol europeu e principalmente campeonato italiano, porque depois da derrota para a Inter e com a proximidade das semifinais da Champions, eu sei que muita gente tá querendo falar um pouco sobre isso. Vamos lá, eu recebi perguntas bem parecidas do Vitor Lopes, do Matheus Lage, da Ju BM e outras pessoas, que é basicamente como eu estou, se eu estou bem. Eu sei que há algumas semanas eu postei no Instagram, enfim, que eu tava passando por um momento difícil. Tem coisas, gente, que não são compartilháveis, são muito pessoais e que vocês não fazem nem ideia dos motivos dessas coisas não serem compartilháveis. Eu não gosto muito de expor, então o que vocês precisam saber é que eu tô bem. E a parte que não tô tão bem, no sentido de que a vida não é feita só de felicidades, passa também, não é um problema de saúde, então, não sendo um problema de saúde, tudo se resolve, tudo passa e eu tô bem, muito focada no trabalho e, claro, em responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Dito isso, e obrigada a todo mundo que tem mandado mensagem de carinho, eu tenho ficado mais off, é verdade, das redes sociais nesses últimos tempos, porque tô precisando dar essa relaxada aqui na minha mente. Vamos lá, perguntas agora sobre Bahia. Eu vou colocar aqui embaixo os temas, os tempos, né? A cronologia, mais ou menos, do vídeo, que eu sei que ajuda vocês. Não tô de camisa do Bahia, porque hoje não é claramente tricolor, mas estou de canequinha do Bahia bebendo meu café. Espero que tenha entrado um anúncio para vocês. Vamos lá. Freitas.gui já me vem com uma pergunta. Acha que o Bahia tem chances de chegar na final da Libertadores esse ano? Gui, muita calma nessa hora. Sinceramente, com toda a tristeza de uma torcedora do Bahia, não acredito que isso vai acontecer. Não acredito que o Bahia está ali na primeira prateleira das equipes que podem chegar à final da Libertadores. Futebol é uma loucura? É, mas eu não diria que o Bahia tá pronto para isso. A gente falava no início da temporada do Bahia classificar para as oitavas, né, gente? Então, muita calma nessa hora. Para mim, o Bahia tem quase, ok, 1% de chance? Vamos lá, 1% de chance. O M. Pato Campos e o Anderson Silva me perguntam sobre o jogo de hoje, obviamente, do Bahia na Libertadores contra o Nacional. O Bahia vem de um triunfo contra o Ceará, que foi arrancado, assim, nos últimos minutos, na verdade, no último minuto, basicamente, e depois tinha tido aquele jogo triste contra o Cruzeiro. E eu vou tentar fazer claramente tricolor amanhã, mas não garanto por conta do horário do jogo e dos meus compromissos aqui. Mas vou tentar. Mas falando sobre o Bahia hoje, o Bahia joga em casa. Eu acho que o Bahia tá tendo a dificuldade que, para mim, era o grande desafio da temporada, e falei isso aqui em vários vídeos, inclusive no último, claramente, tricolor,
que é o elenco ser suficiente e o elenco corresponder às competições que o Bahia está competindo, né? Porque o início do Bahia é muito bom. A gente tem jogadores que precisam estar muito bem fisicamente, jogando muito bem. Jean Lucas jogando muito bem na temporada, iniciando bem a temporada. Caio Alexandre, Pulga, que era um jogador que a gente precisava ver sob mais pressão, num nível mais alto de futebol, também rendendo. Só que uma coisa que, por exemplo, estava funcionando um pouco mais era uma zaga titular, né, uma zaga mais inteira. A gente já não está tendo isso, as lesões já começaram a cobrar desse Bahia alguma coisa. O Rogério Ceni já está tendo que usar base, que era algo que ele deixou muito claro que não era o que ele queria agora, né? Que esses jogadores ainda não estão prontos, e eu concordo com ele. São jogadores que não podem. Assim, eu acho que dentro da situação e dentro do risco que o Bahia correu com o elenco que tem, apesar de que não podia adivinhar, por exemplo, que ia ficar sem 2 zagueiros importantes no início da temporada, o Bahia tem que utilizar os jogadores que tem, da base e etc. Mas, ao mesmo tempo, não dá para queimar. Então, a torcida tem que entender isso, eu pelo menos entendo, vejo dessa forma, que vai precisar ser assim, alguns jogadores mais jovens vão precisar ser usados, alguns vão render um pouco mais, outros vão render um pouco menos, mas eles não podem ser penalizados e culpados pelo momento do Bahia, né? Então, para mim, é um desafio que o Bahia vai sofrer se não o contratar o ano inteiro. Se contratar, talvez melhore no meio do ano. Tem pergunta sobre isso, já vou responder sobre reforços. Mas para o jogo de hoje, eu acredito num triunfo do Bahia. Acho que o Bahia tem mostrado e não sei se o Rogério está priorizando a Libertadores, gente, porque ele está rodando o elenco dentro do que ele pode ali, mas em nenhum momento, e não me parece que seja a ideia do Grupo City, focar numa competição de mata-mata, que o Bahia volta a jogar depois de 35 anos, contra o Brasileirão, que é uma competição que é o que mantém o Bahia no mais alto nível, né? Que mantém o Bahia no protagonismo e que, inclusive, coloca o Bahia na Libertadores do ano que vem. Então, não me parece ser uma escolha, mas me parece que, por diversos motivos, pelo momento de um ou outro jogador na partida, nas partidas, na verdade, por uma ou outra escalação, por uma ou outra desfalque, por uma ou outra escolha, o Bahia vai muito bem na Libertadores. E eu acredito que hoje vem um triunfo, em casa. O Bahia mostra uma diferença, ainda que tenha decepcionado em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, e eu tenho uma, não sei se é uma certeza, né? Mas pode ser, enfim, uma convicção, uma certeza de que esse Bahia está no caminho certo, ainda que tenha oscilações. Eu espero que a oscilação não seja o suficiente, não seja grande o suficiente para o Bahia colocar em risco a competitividade no Campeonato Brasileiro. Neste momento, não colocou, apesar da derrota triste do Bahia contra o Cruzeiro. E tem vídeo aqui sobre isso. Mas, assim, tem partidas que vai ganhar mesmo jogando mal. E é isso que o Bahia precisa fazer nesses momentos de oscilação, como acho que foi contra o Ceará. Foi uma partida em que o Bahia venceu como venceu e não interessa como. Não interessa como vencer num momento de oscilação, de desfalques, de incertezas. O importante são os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, eu espero que seja, assim, um momento mais de oscilação. Em termos de resultados em casa, o jogo contra o Mirassol é o que mais me decepciona, assim. Então, tem uma parte de decepção, mas, gente, brincando, o Bahia tem 3 derrotas na temporada, né? Contra o Atlético, que na verdade não é a equipe principal, né? Pelo Campeonato Baiano. Então, não é com a equipe principal. Tem aquela contra a Jacuipense, que é também com uma equipe mista. E a derrota contra o Cruzeiro. Antes disso, gente, é que teve uma sequência com 6 jogos, em que foram 4 empates e 2 triunfos, né? Então, beleza. Mas, assim, é a temporada. Talvez a gente tenha se empolgado um pouquinho demais. Eu ainda acredito que esse Bahia pode brigar por vaga na Libertadores, em Campeonato Brasileiro, especialmente se tiver um reforço no meio do ano de contratações, mas um ano fantástico com um título
muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Mais perguntas sobre o Bahia. O Tássio pergunta, decepcionada com o início do Bahia no Brasileirão ou tá normal e os triunfos virão? É um pouquinho do que eu falei, né? Tem algumas partidas que eu tô decepcionada sim. A derrota contra o Cruzeiro, claro que eu não gosto do resultado, mas eu entendo que o Bahia perca pro Cruzeiro fora de casa. Não é uma decepção o resultado, digo, a derrota, mas é uma decepção a forma como aconteceu, né? Mas assim, o Rogério reconhece que foi uma partida ruim, então eu quero imaginar que aquilo foi uma exceção do Bahia na temporada, e me decepciona um pouco os resultados, alguns em casa, como o caso do Mirassol, na verdade, principalmente o Mirassol em casa. Eu acho que esse, para mim, é um resultado, tirando a atuação contra o Cruzeiro, que me decepciona um pouco mais. Mas é muito início de temporada ainda, e a gente tinha essa questão do elenco do Bahia, e os riscos serão um pouco cobrados, talvez. O da Cruz Underline 002 me pergunta como eu faço para acompanhar o time do coração da Europa, já que temos diferenças de horário. E tem outra pessoa perguntando, o M. Felipe 1988, se dá muito trabalho acompanhar o tricolor de madrugada. Dá bastante trabalho. Tem alguns jogos que eu não consigo assistir. Não lembro agora qual foi, talvez tenha sido contra o do Mirassol. Não, do Mirassol nem foi tão tarde assim. Teve algum jogo do Bahia que foi bem tarde, que eu não assisti, nesse início agora, assim, de Campeonato Brasileiro. Libertadores eu assisti. Mas o jogo de hoje, por exemplo, contra o Nacional, começa às 2h da manhã. E eu hoje nem acordei tão cedo, mas tive o dia inteiro de trabalho. Acordei para compromissos aqui pela manhã, então não é que eu acordei meio-dia, né? Adoraria, mas não foi o caso. E amanhã eu tenho um dia inteiro cheio de trabalho. Então eu não posso me dar ao luxo de dormir às 4h. Então, na Libertadores, a depender da minha agenda, eu tô meio que fazendo isso. Mas hoje eu não sei o que eu vou conseguir, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar acordada mesmo. Enfim, o dia tá sendo bem puxado por aqui. Mas se eu não assistir a partida de hoje, amanhã, num horário decente, até porque quando eu acordo, nada está acontecendo no Brasil, as pessoas estão dormindo no Brasil, eu consigo assistir alguma coisinha e aí vou tentar gravar claramente tricolor. Mas assim, é triste, porque hoje eu vou terminar de trabalhar aqui, tipo, 9, 10 da noite, horário meu, e tudo que eu queria era que o jogo do Bahia começasse às 10 da noite. Porque aí eu assisti ali logo depois de ter jantado e tal. Meia-noite eu estava indo dormir, amanhã gravava meu vídeo de manhã tranquilamente. E o jogo começar às 2h me quebra muito, então é complicadinho. Tem dias que, tem jogos que não dá, né? Porque eu trabalho no fuso horário daqui. De underline Miguel Soares, ainda vive a rivalidade Bavi? E é uma boa pergunta, né? Porque eu acho que é uma das coisas que talvez me diferencie um pouquinho dos torcedores que estão vivendo o dia a dia, não digo no Brasil, mas na Bahia ou em Salvador, talvez um pouco mais forte. Eu não vivo tanto essa rivalidade, porque quando o Bahia vence ou o Bahia perde para o rival, no dia seguinte eu não vejo camisa das duas equipes, sabe? Eu não tenho colegas de trabalho que eu vou encontrar no dia seguinte que vão falar, ou que eu possa falar. Eu nem sou torcedora de ficar falando, não, assim, de ficar, enfim, pirraçando e fazendo coisa no dia seguinte, porque vence, muito, 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 muito difícil. Brinco, às vezes, eventualmente, mas não é uma coisa que eu faço. Então, eu vivo muito pouco essa rivalidade. Não é uma coisa que me pega. E talvez por isso eu dê menos importância, por exemplo, eu dei menos importância aos clássicos durante o ano. No Campeonato Brasileiro, eu dou mais importância porque une as duas coisas. Une ser o rival e é uma competição que eu me importo. O Campeonato Baiano, por exemplo, me incomodava muito menos. Mas eu entendo a rivalidade local, no sentido de que eu entendo a emoção de quem tá vivendo no dia a dia falar, não, Clara, clássico importa sim.
Claro, né? É a visão e a perspectiva de cada um. A minha perspectiva é justamente uma perspectiva de fora, de uma pessoa que já está fora de Salvador, inclusive, há mais de 12 anos e fora do Brasil há mais de 8 anos. Então, não vivo igual a vocês. Não vivo igual a vocês. E talvez me dê uma frieza e uma racionalidade maior para analisar algumas coisas. Eu fico menos emocionada, né? O que tem seu lado bom e tem seu lado ruim também. Lourival Gonçalves. Qual o seu jogador preferido no atual elenco do Bahia e do PSG? Do PSG, neste momento, é o Désiré Doué. Se você não está ligado no Désiré Doué, um garoto de 19 anos, faz sua primeira temporada no PSG. Inclusive, ele é super fã de Neymar. O último gol que ele fez comemorou dançando, não sei o quê. Ele se inspira realmente. E é um jogador que tem muito talento, muita técnica, sabe? De drible, de lances mais inventivos, mais espontâneos. Então, fiquem de olho se vocês ainda não viram. Ele não é titular absoluto do PSG, porque o Luiz Henrique muda bastante, mas ele vem numa sequência com alguma titularidade maior, até porque também pela idade, né? Mas ele foi, por exemplo, ele foi o jogador a bater o último pênalti contra o Liverpool, marcou o gol do jogo que o PSG foi campeão. Ele já tem 13, 14 gols na temporada, enfim, não lembro agora. Mas ele é o meu jogador nesse momento favorito do PSG. E o meu jogador preferido no atual elenco do Bahia é o Jean Lucas. Gente, eu adoro o Jean Lucas. Fase melhor, fase pior, mas eu gosto demais do Jean Lucas. Não sei se é porque eu tive uma proximidade um pouco maior com ele quando eu fiz, no ano passado, quando eu fui em Salvador, e eu fiz uma entrevista com ele, e foi uma entrevista muito, muito legal. O Jean Lucas, ele tem uma espontaneidade e um carisma que me faz, assim, eu gosto de olhar ele jogando em campo, sem falar, claro, da parte de futebol, mas, assim, é um jogador que, quando tá em campo, eu procuro ele em campo, sabe? É um jogador que eu gosto muito, ele tem uma força física que eu acho muito plástica, muito bonita, assim, de ver em campo. Então, talvez seja ele. Porém, quem não ama Carlos Alexandre também, não é? Também amamos ele. Mas também estou... Eu demorei pra me afeiçoar a Everton Ribeiro, não vou mentir. Eu tinha muito pé atrás por traumas do Bahia antigo, de trazer jogadores em fim de carreira, e eu acho que o Everton Ribeiro ainda não está neste momento, e não mostra essa mentalidade também, que a gente viu em outros jogadores que chegaram no Bahia há anos e anos atrás, estou falando aqui coisa de 10, 15 anos atrás. Então eu demorei um pouco mais para me afeiçoar a ele. Mas hoje em dia, obviamente, é um jogador que tem um carisma muito forte, mas... E obviamente, o fantástico Pulguinha também tá correndo aí nessa briga, mas pelo contexto maior, eu gosto muito, eu acho que é o meu preferido, é o Jean Lucas. Pergunta do Alan Oliveira, 88, que também é parecida com a do Bruno César, 11. Me perguntam quando eu vou estar em Salvador novamente, e o Alan Oliveira ainda acrescenta para ele conseguir um livro autografado e uma foto. A foto, gente, é mais difícil porque precisa marcar, enfim, é mais tenso. Porém, atenção, e por que eu selecionei isso? Não só porque é uma coisa sobre Salvador, mas porque envolve o Bahia. Eu vou para Salvador no meio do ano, vou ficar um bom tempo, inclusive no Brasil, em Salvador. Depois, obviamente, vou passar para vocês as datas e etc. E neste período, junho e julho, tá? Para vocês já terem uma ideia, depois de Liga dos Campeões, aqui na folga de competições europeias, né? Estarei em Salvador, e aí, para quem quiser o livro Os 10 Mais do Bahia, com a dedicatória personalizada, né? Com seu nome, etc., eu vou colocar as informações no Instagram, aqui quando eu fizer vídeo também, e aí vocês podem comprar diretamente comigo e vai com a dedicatória personalizada, já que eu estarei em Salvador, então eu consigo assinar para vocês e enviar de Salvador, né? Do Brasil, no caso. Daqui, os livros estão em Salvador, então eu não tenho como assinar daqui, nem como enviar daqui, porque senão o frete é mais caro do que 100 livros. Enfim, 100 não, mas vocês entenderam. Então, quando chegar mais perto, eu aviso para vocês. E se tudo der certo aí na agenda, eu vou a alguns jogos do Bahia, na Fonte Nova, estou contando os dias para isso. E aí, eu vou tentar marcar um encontro antes de alguns dos jogos, que aí já vai ser em julho,
para quem quiser ali, enfim, tirar uma foto eventual, e aí, antes do jogo, ali na frente da Fonte Nova, eu vou tentar organizar alguma coisa, tá? Mas muita calma nessa hora. Matheus Reg Underline me pergunta, sua opinião sobre Cauli, para mim, jogador muito importante e perseguido pela torcida. A torcida, de vez em quando pega uns ranço, né, gente? Que muita calma nessa hora. Eu acho que a torcida do Bahia é uma torcida muito machucada, e que não sei se na verdade não é a paciência, as feridas ainda estão muito abertas. Então qualquer coisinha ali, mesmo que não seja uma coisinha, mas eu digo assim, pegou no pé do Cauli, nunca mais largou. Pegou no pé do Rogério Ceni, nunca mais largou. Gente, larga o pé do Cauli, larga o pé do Rogério Ceni, gente. Vê o lado bom também, de vez em quando o copo realmente está meio cheio, sabe? Para mim, o Cauli é um jogador muito importante para o elenco. É um jogador que tem uma questão de posicionamento ali em alguns jogos que eu acho que funciona mais e funciona menos, a depender também dos outros jogadores em campo. O Cauli, por exemplo, às vezes rende um pouco mais aberto e menos centralizado, mas por conta da partida ele precisa estar naquela posição. Então, enfim, eu acho que tem algumas questões aí que podem melhorar ou diminuir a atuação dele, mas é um jogador que em 2025 não faz um 2025 ruim. Ele faz um 2025 um pouco irregular, mas não é um 2025 ruim do Cauli. O Cauli tem bons jogos em 2025, o Cauli tem gols importantes em 2025. Então, assim, para mim, não é um titular absoluto do Bahia. Ele é titular em algumas partidas porque o Rogério Ceni vai precisar usar o elenco para essa temporada e não apenas o time titular do Bahia. Mas é muito jogador para elenco, não tenho nenhuma dúvida. É um jogador muito importante que eu acho que vai ser muito útil para o Bahia durante a temporada. Mais perguntas sobre o Bahia aqui. O Júnior Brás, 88, me pergunta um palpite para o jogo entre Bahia e Atlético Nacional. E aí eu vou fazer o convite para vocês correrem lá na KTO, porque é parceiraça aqui do canal, é a casa que eu recomendo com responsabilidade, tá tudo lá legalizado. Você, atenção, tem mais de 18 anos, tá podendo perder o que vai colocar? Então, é assim, para brincar, para colocar um pouquinho mais de emoção, sem investimento, tá, gente? Então, é a KTO que eu recomendo. O Atlético Nacional vem, inclusive, de uma derrota e também tem uma vitória, aqui tem um empate. Na temporada já tem 4 derrotas. Olha, para mim, deixa eu ver, 32 gols marcados na temporada, 18 gols sofridos. O Bahia tem, na temporada, bem mais jogos. O Bahia tem 29 jogos na temporada, o Atlético Nacional tem 19. O Bahia tem 50 gols marcados e 19 gols marcados. Ou seja, o Bahia tem 10 jogos a mais e só tem 1 gol sofrido a mais. Então, para mim, esse jogo vai ser 2-0 Bahia. Tô tensa. 2-0 Bahia. Este é o meu pitaco para hoje. Corre lá na KTO se você quer deixar o seu pitaco também. Thiago Souza, 1042, me pergunta, como surgiu essa paixão tão grande pelo Bahia? E Thiago Souza, eu selecionei sua pergunta porque muita gente me pergunta sobre isso, quando enfim, que eu virei Bahia, que eu descobri que era Bahia, tem vídeo no canal só sobre isso. Então, vou deixar aqui o link, porque é uma longa história, uma história que eu gosto de contar, inclusive, mas que é muito longa, que tem sempre gente me perguntando, então por isso que tem um vídeo só sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo e nos comentários, enfim, tem vídeo falando sobre isso. E tem mais pergunta do JV Trindade, underline 07. Quais posições você acha que o Bahia deveria reforçar na janela do meio do ano? Eu já falei aqui sobre a necessidade, para mim, de um goleiro da primeira prateleira. Entendo que o Marcos Felipe, o Ronaldo, que agora está lesionado, são bons goleiros, são goleiros que podem ter boas atuações, que podem fazer grandes partidas, que eu acho que a torcida precisa pegar menos no pé do Marcos Felipe, porque assim, gente, quanto mais pressão e quanto mais, energia negativa ele receber e vai, etc, vai só depois do jogo, tá, gente, pra mim.
na minha opinião, mais difícil dele retomar a confiança e dele fazer uma grande temporada. Nem que seja até o meio do ano. Se for até o meio do ano, é com ele. Então vamos confiar. Vai criticar ali quando errar uma bola, quando falhar? Claro, sem problema nenhum. Eu faço isso aqui, eu critiquei. Eu estou dizendo aqui que para mim o Bahia, para brigar por títulos, precisa de um goleiro da primeira prateleira. Mas vamos ter respeito também, né? Vamos também dar um apoio, uma confiança para que ele faça o melhor que ele pode fazer, porque quanto melhor ele jogar, melhor para o Bahia, não é mesmo? Então, para mim, já falei bastante sobre isso, sobre a posição do goleiro. O Bahia, obviamente, vai precisar ir no mercado para ajudar na zaga, porque teve lesão e muitas vezes, pelo esquema que o Rogério está usando, precisa de mais um zagueiro de alto nível. E eu continuo achando que o Bahia precisa de mais atacantes pelos lados, né? Jogadores de um pouco mais não é nem de confiança, já mais provados nesse sentido. Porque o Kaique, por exemplo, que é uma opção que muitas vezes é a única que o Rogério tem como atacante de beirada, e o Ademir, no caso do Kaique, eu acho que ele não tá pronto ainda, e no caso do Ademir, eu acho que é um jogador que, como elenco, tá ótimo, mas para ser titular do Bahia, para ser o cara que vai resolver o jogo, para a gente ter mais confiança de regularidade, porque ele fez um início de temporada espetacular, e repito, ele pode ajudar no elenco, deve ajudar, deve ser útil no elenco do Bahia, mas para ter esse alto nível com um pouco mais de regularidade, acho que o Bahia precisa de mais um nessa posição. O Bahia não vai contratar 5, 6 jogadores no meio da janela, tá, gente? Quem tá esperando a isso esquece. Não é o perfil do grupo, não imagino o grupo fazendo isso. Vai ser, eu imagino aí, se vier 3 contratações no meio do ano, já vou ficar meio surpresa, tá? Eu diria que vem aí 2 contratações, talvez uma um pouco, numa prateleira um pouco acima, talvez seja o goleiro, outro um pouco mais para repor algo ali de elenco, mas eu diria que 3, eu não consigo imaginar mais do que 3, e 3 para mim já vai estar até, assim, falando, opa, bom, se você quer 5, 6 jogadores no meio do ano, acho muito difícil, já vou aqui dando a minha opinião. E o Eu Cardoso me pergunta, para você, qual é o principal ponto fraco do Bahia nesse começo de temporada? Abraços, Clarinha, BBMP. Eu Cardoso, para mim é a falta de eficácia. O Bahia, em alguns jogos, fez um bom jogo, teve oportunidades, mas não matou o jogo. Esse Bahia ainda, talvez já tenha melhorado do que da temporada passada, viu? Talvez não, melhorou, evoluiu. Mas precisa encontrar mais soluções para matar o jogo. A gente viu jogos em que o Bahia vencia e levou empate. A gente viu jogos em que o Bahia, o próprio contra o Ceará, assim, a gente venceu no apagar das luzes. Então, o Bahia, para ser competitivo, para brigar por vaga direta na Libertadores, para realmente competir nesse grupo, da forma como está competindo, ao menos na Libertadores, e sonhar com umas oitavas de final e a depender do confronto avançar, a Copa do Brasil, por exemplo, precisa encontrar soluções para matar os jogos. Jogando bem ou jogando mal, precisa matar mais jogos. Isso, para mim, é o principal ponto fraco do Bahia que a gente tem visto agora, além, claro, dessa questão do elenco, que é uma questão um pouco maior, né? Mas falando mais do que acontece dentro de campo. LZSNTN7 também pergunta se o Bahia vai ganhar. E sim, já falei que sim. Washington Lima 8. Clara, você acredita que o Grupo City subestimou o futebol brasileiro? Ou o processo é lento? Não, eu acho que o processo é lento. Eu acho que o Grupo City não subestimou. Eu acho que ele teve, e ainda está tendo, sinceramente, uma adaptação de entender não só o que é o Bahia, mas o que é o futebol brasileiro, e é um processo. A gente gostaria que esse processo durasse 2 meses, mas, gente, talvez ele dure 2, 3 anos. E vamos falar a verdade, pro tamanho do projeto, não estamos falando de um projeto de 5 anos, nem de 20 anos, né? Nem de 30 anos, é de mais do que isso. Me lembrem aqui agora quantos anos é que o Grupo City tem. São 50 anos? Mais do que isso? Deixa eu olhar aqui. São 90 anos, é isso. Então,
O processo é demorado, mas eu acredito no o processo. Espero que o processo esteja sabendo que a gente está confiando nele, né? Mas enfim, eu acho que é por aí. E o Lucas Maciel 87 me pergunta sobre o que eu acho da cobrança com o trabalho de Rogério Ceni por parte da torcida. E eu falei um pouquinho já sobre isso, né? O Rogério Ceni é o melhor técnico do mundo e não tem defeitos? Claro que não. Mas para mim o trabalho é bom. Eu confio no trabalho do Rogério Ceni, ainda que eu tenha críticas ao trabalho do Rogério Ceni aqui e ali. Na temporada passada, especialmente no segundo turno, falei aqui muitas vezes, né, que tinha coisas que precisavam ser revistas, que precisavam ser analisadas, que precisavam ser solucionadas. Eu vi no início dessa temporada várias não é nem tentativas, várias melhoras mesmo, várias evoluções. Isso tem a ver com elenco, isso tem a ver com planejamento, isso tem a ver com o pensamento do Rogério, da comissão técnica. Então, eu tô bem satisfeita com o processo. Quanto mais rápido for esse processo, melhor, porque eu quero ver o Bahia ganhando títulos, né? E não só o título do Campeonato Baiano, que eu já falei pra vocês aqui, que pra mim não conta muita coisa. Mas eu tô satisfeita com o caminho, ainda que vão acontecer oscilações, vai ter jogo ruim, vai ter jogo que vai perder. Enfim, é futebol. E o Bahia tá no início de um processo, né? Pra mim, não tá nem no meio de um processo. Então, eu penso um pouco por aí. Essas foram as perguntas sobre o Bahia. A gente vai passar agora um pouquinho para futebol italiano, Liga dos Campeões, perguntas aleatórias. Fiquem aí para as perguntas aleatórias, tem pergunta divertida. E se você vai sair do vídeo porque você é tricolor, e eu espero que você não faça isso, deixa o like por aqui e compartilha esse vídeo para a gente chegar a mais tricolores, para mais clarificados e clarificadas por aqui. Vamos lá. Muitas perguntas sobre a derrota da Internazionale para o Milan no jogo de volta da semifinal da Copa Itália por 3-0. Eu tentei selecionar aqui por tema, então vamos ver se funciona. Emanuel Lino. Vou começar com a dele, porque eu sei que tem muita gente aí interessada no confronto entre Inter e Barcelona, semifinal de Liga dos Campeões. Inclusive, tem vídeo, tá, gente, com os meus palpites, enfim, com uma prévia mais geral, quando a gente teve os resultados das quartas de final. Então, pergunta do Emanuel Lino. Com esses tropeços que a Inter vem demonstrando nos últimos jogos, você ainda continua com as percentagens de 50% a se classificar perante o Barça? Sim, por alguns motivos. Primeiro, cada jogo é um jogo. A Inter, apesar de vir de uma sequência ruim, são 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas e um empate. A derrota para o Milan, 3-0, a derrota para o Bolonha, 1-0, e o empate contra o Bayern de Munique, 2-2, né? Jogo de volta da Liga dos Campeões. Mas, para mim, a Inter teve um momento de oscilação, que inclusive tem muito a ver com a lesão do Thuram, e o Thuram deve voltar no final de semana, não deve ser titular, mas deve voltar, e ele deve estar 100% disponível para o jogo contra o Barcelona, e para mim, ele é um jogador crucial nessa Internazionale, porque apesar da Inter ter feito contratações para o ataque, os jogadores que entram estão muito abaixo para o que o Inzaghi precisa em campo. E o Thuram é o jogador que faz isso. É o Thuram que faz, por exemplo, muitas vezes, que é o receptor, muitas vezes do Bastoni, mas nem sempre, o receptor do jogo direto e vertical do Milan, que não é chutão, né? No sentido de que ele é o cara que para essa bola, que recebe essa bola, que faz bem o pivô, que tem uma sintonia e um entrosamento com Lautaro Martinez. Não só, são entrosados, mas de posicionamento funciona muito. E o poder de decisão, né? Que, por exemplo, o Taremi não tem tido. Ele, na teoria, faria o papel do Thuram, só que ele não é o cara que, se o Lautaro não marca, ele marca. Então, isso tem faltado. E o Tuco Correia também não é esse cara, aí já são características diferentes. Mas, para mim, a volta do Thuram sobe novamente a Inter um pouco mais de patamar, e o Barcelona tem um encaixe com a Inter que eu acho que pode ser perigoso, que é completamente diferente do Milan. Assim, não usem o jogo contra o Milan
ainda que tenham sido 5 jogos na temporada e que a Inter não tenha vencido, não usem o jogo contra o Milan como referência para o jogo contra o Barcelona. Eu acho que são partidas completamente diferentes. Acho que o Barcelona e Milan são equipes quase opostas. O Milan é uma equipe, primeiro que é uma equipe completamente irregular, e quando ela vai bem, o vai bem dela é muito diferente do Barcelona. O vai bem dela é no contra-ataque, na bola parada, assim, na sorte ou na individualidade. Contra a Inter, por exemplo, individualmente a gente teve muitos jogadores atuando acima do que estão atuando durante a temporada toda. Mas é uma equipe muito mais reativa, assim, que depende muito mais de algumas situações de velocidade, do Rafael Leão, algumas vezes do Pulisic, que não é a do Barcelona. A do Barcelona é outra. A defesa do Milan se comporta de outra forma. Então, não dá para, digamos assim, mimetizar o que é o Milan no Barcelona. E o Barcelona tem dificuldade contra equipes como contra a Inter. A Inter talvez seja a melhor equipe que joga com 3 zagueiros nessa temporada. O Barcelona tem dificuldade de jogar contra 3 zagueiros. A Inter explora muito esse jogo direto, que as linhas altas do Barcelona, aquela linha de impedimento do Barcelona, pode se complicar. Então, para mim, ainda é 50-50, tá? O Barcelona tem um futebol nessa temporada mais inspirado, mais talentoso. E isso não tem dúvida, mas no encaixe de jogo, para mim, essa Inter tem totais chances de segurar esse Barcelona e de fazer 1-0, de fazer um 2-1 e depois um empate. Então, para mim, e o jogo de volta é no San Siro. Então, tem essa questão aí ainda. A Inter tem mostrado alguns sinais de cansaço. É a equipe mais velha dessa Liga dos Campeões. Então, isso pesa. Contrário... Bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente fala, por exemplo, porque o próprio Barcelona também, mas o PSG é a equipe mais jovem. Falta experiência. Porque a pressão. Porque esse jogador é jovem. Então, pode ser que a equipe, né, não saiba lidar com isso, não saiba lidar com aquilo e etc. Só que aí a gente vai para a equipe experiente e aí a gente fala, mas a equipe experiente tá cansada, mas a equipe é mais velha, então fisicamente cansou. Então, assim, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, a gente precisa saber o que vai prevalecer naquele dia. Talvez a Inter mais cansada fisicamente e mais velha não seja o que se sobressaia contra o Barcelona, e talvez seja a experiência e o cinismo da Inter que se sobressaia sobre um Barcelona que, talvez por ser mais jovem, tenha mais energia, chegue, apesar de que tem jogo importante no final de semana, a moral pode baixar, e tem também questões físicas, né? Lewandowski não joga, tem desfalque na zaga também, mas talvez o Barcelona chegue mais inteiro, mas a falta de experiência ou a jovialidade desse Barcelona faz com que o Barcelona fique mais ansioso durante a partida, fique mais nervoso durante a partida. Então, assim, é o que vai sobressair ali. Então, para mim, ainda é 50-50 para essa semifinal. Cauã Diniz. Boa noite, Clara. Será que o Milan volta a dominar a Europa e o mundo? Vai demorar. Vai demorar. O Milan tá num processo bem complicadinho de organização, tá? E isso se reflete em campo. É um clube que mudou muito de diretoria, que mudou muito de caminho, que inclusive teve, na minha opinião, uma evolução atrasada por conta do processo de compra, né? Primeiro dos chineses, que aí não deu certo. O Milan conseguiu ser comprado pelos únicos chineses no futebol que estavam falidos, né? Basicamente, enfim. E o grupo agora mudou o grupo, então acho que isso fez o Milan dar passos atrás, diferente da Inter, né? Que também passou por um processo parecido, mas ela voltou à superfície antes do Milan e criou um caminho mais regular, né? De degrau por degrau. O Milan subiu um degrau, caiu 2, subiu 3, caiu 5. A Inter não, a Inter, cada ano ela vai ali subindo um degrauzinho, mantendo sua competitividade. Perfeita? Claro que não, mas eu acho que o Milan ainda vai demorar, viu? Não acredito que esse Milan já tá pronto para isso.
E não sei quando vai acontecer, sinceramente. Eu fico um pouquinho decepcionada. O Frederico Lopes, 10. Por que o Milan é uma doideira? Ganha da Inter e faz outros jogos tristes. Eu realmente acho que esse time reflete o que é a bagunça do clube. Troca de técnico, aí o jogador joga quando quer, aí o jogador atrasa, aí o jogador tem compromisso contra uma partida e não tem contra outra, aí briga com a comissão técnica, aí o técnico fala demais, aí o técnico briga com o diretor, aí o diretor briga com quem tá embaixo. Assim, eu tenho a sensação que esse Milan é o caos. E isso se reflete em campo. Então tem dias que o Pulisic faz, assim, semanas que o Pulisic faz 3, 4 ótimos jogos. Depois não faz mais. Tem dias que o Rafaelão quer jogar, tem dias que não quer jogar. Então, assim, é um time muito instável, porque é um clube muito instável. Eu acho que poucos clubes na Europa, poucos times na Europa refletem tanto a confusão que é o clube em campo como o Milan. Então, para mim, é uma doideira em campo, porque é uma doideira do lado de fora. É um pouco por aí. O Pedro H0911 perguntou quanto a classificação na Copa Itália pode impactar na permanência do Conceição no Milan. O Milan tá brigando agora pelo título da Copa Itália. Para mim, tá fora, viu, de briga por Liga dos Campeões. A Itália, inclusive, esse ano não terá 5 vagas, né? Então, isso dificulta ainda mais a vida do Milan. O Milan, neste momento, está na 9ª colocação, com 51 pontos, que são 8 pontos a menos do que a Lazio, que é o 6º colocado. O Bolonha, que é o 4º colocado, então iria para a Liga dos Campeões, a Lazio estaria indo nesse momento para a Conference League, tem a Juventus nesse momento brigando para a Europa League, são 9 pontos, né, para o Bolonha. E não tá jogando pra gente acreditar que vai tirar 9 pontos em 5 rodadas. Não vai tirar. O Milan não vai classificar, não vai classificar pra Liga dos Campeões, gente. Então, vai ficar com Copa Itália, teve a Supercopa já, e é se reestruturar. Mas eu tenho a sensação que a diretoria não sabe ainda o que fazer. Contratou o Sérgio Conceição, que pra mim é um cara... Eu nem sou super fã, assim, do super trabalho do Sérgio Conceição. Mas é um jogador. Mas é um técnico que traz competitividade, que tem um trabalho, na minha opinião, de apagar incêndio muito bom e que poderia se transformar em algo com mais longevidade, né? Mas a diretoria tá tão perdida que eu não sei o quanto que pode fazer diferença. Ter título, não ter título. Porque a questão é a evolução do time, né? A gente não vê uma evolução desse time. Não, Paulo Fonseca era ainda pior. E a gente, na minha opinião, não vê com o Sérgio Conceição, apesar de ter tido algumas grandes partidas, de ter o título da Supercopa. O título da Supercopa é a primeira partida dele, né? Então, não é que tem um trabalho dele ali. Só que, ao mesmo tempo, para que lado vai esse Milan, né? Então, confesso que não é uma resposta fácil. O Vini Maraújo pergunta também sobre o Milan, se já era brigar pela Champions. Já era. Só resta agora a Copa Itália para a temporada. Então é isso aí, já era brigar pela Champions. Para mim, o Milan não briga mais. E o Rafi Jamil pergunta por que os clubes italianos não modernizaram seus estádios como o resto da Europa. Rafi Jamil, isso aqui dava um vídeo de 2 horas para vocês. Mas eu vou tentar ser muito, 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 muito breve. Os clubes italianos têm muita dificuldade burocrática e financeira para modernizar os estádios. Então, a Itália é um dos países em que os clubes menos são donos dos seus estádios, né? Milan e Inter não são donos de seus estádios. Roma não é dona de seu estádio. Napoli não é dona do seu estádio. E por aí vai. São poucos. Atalanta, Juventus, estou lembrando aqui, enfim, os dois mais brigando. A Lazio não é dona do seu estádio. Que mais? Torino. Não sei, o Torino também não é. Então, assim, a maioria dos clubes italianos está perdendo uma grande fatia do negócio do futebol moderno. E isso é um dos motivos, inclusive, pelos quais o futebol italiano está ficando para trás. Mesmo que, na minha opinião, em termos de futebol, em termos de campeonato, para mim só está atrás de Premier League, tá? Mas se a gente pega o global,
falta dinheiro, falta modernização, e no caso dos estádios, não foi uma aposta que os clubes conseguiram fazer de forma organizada por conta da burocracia do governo italiano, do país. Milan e Inter estão há anos tentando resolver o problema do estádio, perdendo dinheiros e dinheiros no match day, porque não tem um estádio moderno e não conseguem resolver os problemas. É uma parte burocrática e que o país foi ficando no passado, que é muito difícil dos clubes resolverem, que é muito difícil. E aí a bola de neve vai diminuindo dinheiro, vai diminuindo investimento e vai ficando mais difícil você pagar e arcar com os custos de estádios novos e modernos. Então, é um tema bem, bem complicado esse daí. O Treine com Neto. Treine com Neto. A Série A um dia será como as décadas atrás? Eu acho que vai demorar ainda, por todas essas questões que eu já falei um pouquinho antes na última resposta, mas acho que em campo já é um campeonato muito bom. Já tem cada vez mais equipes com mais variações táticas, com mais títulos. A gente viu a Atalanta vencendo Europa League, Bolonha apresentando coisas diferentes no futebol. É que o Sassuolo deu uma queda, mas tinha apresentado algumas temporadas um futebol diferente. A gente vê a própria Inter com um futebol muito moderno, não é só defesa, por mais que tenha uma grandíssima defesa. Então, em termos de futebol, para mim, inclusive, é o campeonato mais tático que existe na Europa, mais tático, mas falta um pouco mais de qualidade, de mais craques, de mais estrelas, para mim, para brigar um pouco mais nessa primeira prateleira e brilhar um pouco mais os olhos, especialmente do público internacional. Acho que ainda falta isso. Então, vai demorar porque depende de dinheiro. E não tá chegando dinheiro na Itália. Então, é uma pena porque eu acho que o futebol evoluiu e o negócio, o extracampo, não evoluiu na mesma velocidade. Então, não sei se isso vai acontecer. O Davi Passos também perguntou sobre a Inter perdendo se impacta no confronto contra o Barcelona. Tem jogo contra a Roma no final de semana, e aí sim é bem importante vencer para subir um pouco essa moral da Inter, mas é uma Inter muito experiente mentalmente, tá? Pode ser que sim, mas não é uma coisa que eu consigo cravar e falar, olha, acho que a Inter vai chegar de moral baixa contra o Barcelona. Não acho. Então, vamos ver. O mestre Schiffler pergunta aí essa freguesia da Inter em relação ao Milan recentemente. É dessa temporada, né? Porque a Inter tinha ficado, se eu não me engano, eram 6 jogos. Eram 6 vitórias contra o Milan? É exatamente isso. Depois de 6 vitórias seguidas sobre o Milan, e teve uma sequência de recorde, né, no clássico, a Inter deixou de não vencer o Milan em 5 jogos em 2024 e 2025, mas antes disso eram 6 vitórias seguidas da Inter sobre o Milan. Então é um recorte de 5 jogos, é um recorte grande, mas é apenas uma temporada. E essa Inter, no clássico, e em alguns jogos grandes no futebol italiano, na verdade, ela deixou a desejar. Mas ainda assim, teve alguns grandes jogos, né? Contra o próprio Bayern de Munique, obviamente. Talvez é o mais recente, então talvez seja o mais interessante da gente trazer aqui. Acho que de futebol italiano foi isso. Agora vamos para algumas perguntas mais aleatórias e também sobre PSG. Gui Oliveira, que diferença gritante você vê desse PSG pro PSG das estrelas com o MMN, né? Messi, Mbappé e Neymar. É o coletivo. Essa é a grande diferença. Porque antes você tinha 7 jogadores jogando para 3, 8 jogadores jogando para 10, tô tirando o goleiro aqui, ou 10 jogadores, não, ou 9 jogadores jogando para 1. E esse 1, esse 2 ou esse 3 desequilibrava a equipe, especialmente, e aí
na temporada passada contra o Luiz Henrique, já era o Luiz Henrique, o fato do Mbappé desequilibrar a forma como o Luiz Henrique quer jogar, que é de uma pressão e de roubar a bola o quanto antes possível, o mais rápido possível e o mais alto possível, desestabilizava boa parte da equipe. Ainda assim, o PSG chegou nas semifinais da Liga dos Campeões na temporada passada. Mas, no fim das contas, o principal é o trabalho coletivo. E não é só um time bem treinado, é um time que tem equilíbrio e que está pronto para fazer exatamente o plano que o seu técnico, que o Luiz Henrique quer. Então, é nesse sentido, todo mundo trabalha na equipe. Não tem ninguém ali, o Dembélé, o Barcola, o Desiré Doué, o Kvaratskhelia, não tem ninguém ali que não tenha um papel importante defensivamente. Então, essa é a grande diferença. Que mais? Teve mais perguntas. O Gui até mandou outra pergunta boa, mas assim, eu realmente fui um pouco ambiciosa nessas perguntas, então eu vou começar a diminuir um pouquinho. O Pedro AFL pergunta se esse é o melhor PSG de sua história, possível título francês invicto e Champions. Pedro, coletivamente, eu não posso falar aqui sobre o PSG dos anos 60, ou dos anos 60, os 60 nem existia, dos anos, por exemplo, do Raí, do Ibrahimovic. Eu acho que já teve bons momentos desse PSG, mas se a gente pegar o auge do PSG, é uma final de Liga dos Campeões, que é aquela com Neymar e Mbappé. Esse time é melhor. Agora, só o título francês não vai dizer que esse time é melhor, né? Esse time precisa, de fato, de títulos. E eu acho que esse título é a Liga dos Campeões. Então, mas em termos de ver jogar, que eu tenha visto, sim. Que eu tenha visto, sim. Mais perguntas sobre futebol europeu. O Léo Stefanelli pergunta: duelo interessante de ideias entre Luiz Henrique e Arteta, não? Belíssimo, belíssimo. Talvez são duas equipes mais parecidas do que Inter e Barcelona, né? Inter e Barcelona são equipes que vão para caminhos mais opostos e PSG e Arsenal são equipes que se concentram mais no mesmo caminho. O Arsenal, para mim, tem uma sabe se defender maior sob pressão do que o PSG. O PSG, quando é pressionado, sofre mais do que o Arsenal. Mas eu acho que o PSG tem mais intensidade ofensiva do que esse Arsenal. Para mim, são as diferenças, mas são equipes muito com ideias de jogo muito parecidas, né? Diferente de Inter e Barcelona. O Cauezin 085 pergunta: em uma final entre Inter e PSG, para quem vai a torcida? Gente, de vez em quando vocês esquecem que, primeiro, a equipe que eu mais tenho, assim, sentimento em relação aqui na Europa é a Juventus. E a Inter é o maior adversário. A maior rivalidade da Itália é entre Inter e Juventus, não é entre Inter e Milan. Mas eu torço para Inter porque eu torço para o futebol italiano em geral. Mas numa final entre Inter e PSG, se eu tivesse cobrindo o futebol italiano, eu torceria para Inter, tá? Mesmo sendo a maior adversária da Juventus. Inter e Manchester City, por exemplo, que eu fui fazer a cobertura da final cobrindo a Inter, foram meus últimos meses na Itália, eu torci para Inter. Desculpa, Juve, história de um grande amore, mas se a Inter vence, primeiro, a equipe que eu estou cobrindo ganha mais relevância e tem a Supercopa que abre a temporada, que existe uma chance maior, por exemplo, de eu fazer uma cobertura. E é sempre num lugar diferente, estádio novo, enfim, é mais uma viagem de cobertura, então é legal. Então, entre Inter e PSG, considerando que eu cubro o PSG, eu vou torcer para o PSG, porque isso, repito, não só dá mais relevância para a equipe que eu cubro, e quanto mais relevância o PSG tiver, mais relevância o meu trabalho tem, e ainda pode me colocar numa cobertura, isso depende de escala da TNT e etc., mas de uma Supercopa em agosto. Então, para mim, estarei torcendo pelo PSG. E o Hit Erlon _Vieira pergunta justamente sobre o PSG, este PSG jogar melhor que o time que chegou na final em 19 e 20. Sim, esse time joga muito melhor. Não tem um Neymar, é verdade. Mas o time, coletivamente, é muito melhor, gente. Assim,
É muito melhor. Pra mim, esse PSG, repito o que eu falei no vídeo sobre as semifinais. As 4 melhores equipes da Europa, mas trazendo o Liverpool, e mesmo assim o Liverpool deu uma queda, né, no momento. Mas no momento, as 4 melhores equipes da Europa, pra mim, estão nas semifinais da Champions. E tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Atenção, o vídeo está ficando gigantesco, então não esquece de deixar o like por aí, super me ajuda. Comentário sempre por aqui. A Bi Laís Mirelli me pergunta como eu entrei na TNT e como eu fui parar na Europa. Tem mais perguntas sobre início de carreira. Aqui, Maria Pare pergunta: Clara, como funciona esse processo de você se tornar correspondente do PSG? Como foi a sua chegada na TNT? Sempre quis saber o começo. Já respondi algumas vezes aqui, então não vou contar a história inteira, mas eu já trabalhava na TNT, eu comecei a trabalhar na TNT, Antigo Esporte Interativo, especificamente no momento que eles me chamaram, estamos falando de 2013, eles queriam uma jornalista, eu já morava no Rio de Janeiro, mas eu estava desempregada, inclusive, no momento. Eles queriam uma jornalista que tivesse alguma ligação com o Nordeste, que conhecesse do futebol nordestino, porque eles estavam lançando, na época, o Esporte Interativo Nordeste. Então, a oportunidade apareceu muito por isso. E aí, dentro do Esporte Interativo TNT, eu fiz várias coisas. Eu fui comentarista, eu fui apresentadora, assim, por trás das câmeras, eu também cuidei de projetos especiais. Eu trabalhei também no aplicativo, que hoje seria a Max, mas na época era o Way Plus. Então, eu fiz muitas coisas diferentes na TNT. E quando eles começaram a montar a equipe de correspondentes, eu fui a última correspondente a chegar, inclusive, eles começaram a montar o time, já tinha ali, acho que todo mundo que tinha hoje. O Fred entrou um pouquinho antes de mim e eles ainda queriam mais uma pessoa. E na época era a Itália que estava com mais necessidade de ter uma pessoa. No ano que eu cheguei, a Juventus foi para a final. Um ano e meio depois o Cristiano Ronaldo chegou, então era realmente o lugar para se estar. Mas eles estavam precisando de uma pessoa a mais e eu me candidatei. Eu falei, gente, olha, estou disponível aqui, falo italiano, se for para a Itália. Cogitou-se assim, será que vale a pena a Alemanha? Mas até por um interesse midiático mesmo, a torcida do Bayern de Munique é gigantesca no Brasil, mas se você pegar apelo comercial, assim, no Brasil, naquela época, né, e se tornou ainda mais com a chegada do Cristiano Ronaldo, era maior. Quando eu cheguei aqui, quando eu vim pra cá, a decisão era porque o Neymar, o Messi e o Mbappé estavam aqui, e hoje o PSG tem um protagonismo na Europa que é mais constante e mais midiático, ainda que não tenha mais grandes estrelas do que o futebol italiano. Assim, nos últimos 6 anos, o PSG esteve em 4 semifinais. Então, existe uma necessidade de ter uma repórter aqui, no entendimento da TNT, então foi por isso que eu mudei. Mas eu virar correspondente foi assim, a TNT queria mais uma pessoa no time e eu me candidatei. E aí a gente fez alguns testes, a gente conversou bastante algumas coisas e acabou dando certo. Então, foi mais ou menos por aí. Adriano Voz diz que ele tem uma filha que quer ser jornalista esportiva, ela tem 16 anos, acompanha até campeonato jamaicano. Corta aqui, mas eu acho que deve ser isso. Quem acompanha campeonato jamaicano? Talvez só sua filha, Adriano. E quais as dicas para iniciar a carreira? Cara, a primeira coisa, ler muito, ter variedade, né? Ter instrumentos, ter cabeça mais aberta, porque assim, quem quer falar de futebol, eu falo isso sempre, sabe sobre futebol, né? Então, para você ter mais repertório como profissional, leia mais sobre outras coisas, né? Traga visões diferentes, traga repertório diferente. Então, a primeira coisa, leia sobre tudo. Jornalista, ainda que seja jornalista esportivo, precisa ter uma cultura grande. E faculdade, ela tem 16 anos ainda, então, assim, qual é a primeira coisa para me tornar jornalismo? Fazer faculdade de jornalismo. Para mim é básico. E se jogar, viu? Ter cara de pau, porque isso ajuda muito. Eu, por exemplo, eu comecei bem tarde no jornalismo, também porque eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer na vida, mas também porque eu não tinha muita cara de pau, não. Eu não gosto de encomendar as pessoas, eu acho que tudo eu tô invadindo o espaço, então, em alguns momentos você tem que ter respeito, claro, mas ter um pouquinho de cara de pau também é bem importante.
O Vini Ponteiro pergunta qual é o melhor estádio que você visitou em termos de atmosfera. Faça a observação que eu nunca fui num jogo de Libertadores. Nunca na vida, de time nenhum. Então, não fui num jogo na Bombonera, não fui num jogo do River Plate. Tem vários grandes estádios especiais de sul-americanos que eu não fui, né? E que eu acho que o ambiente deve ser, assim, absurdo. Mas vocês vão me surpreender, vocês vão se surpreender com a minha resposta. Em termos de atmosfera, é o PSG na Liga dos Campeões. O que a torcida do PSG faz, gente, assim, durante o jogo inteiro, eu não vi em outro lugar. Em alguns momentos, Inter e Milan na Liga dos Campeões, por exemplo, a semifinal entre Inter e Milan, sim, a gente teve esse ambiente. Inter e Milan no futebol italiano, em alguns momentos, a gente tem também esse ambiente. Mas o que o PSG faz, especialmente na Liga dos Campeões, é um troço absurdo. A gente pode ter coisas mais românticas, com mais história, com mais profundidade. Por exemplo, o You Never Walk Alone do Liverpool. Ou, por exemplo, a Muralha Amarela do Dortmund. Já fui nos dois. Mas são momentos que talvez sejam momentos mais bonitos e momentos maiores do que o PSG, mas de ambiente durante o jogo, 90 minutos, difícil bater Inter e Milan. A Juventus não é bom, infelizmente, nesse negócio. Napoli, o estádio não ajuda, então acho que é um pouco por aí. O Oxto.rocha pergunta, qual a parte mais legal de ser correspondente internacional? Não vale ganhar em euro. Inclusive, por acaso, acho que umas 2 ou 3 pessoas perguntaram em que moeda eu recebo. Eu recebo em euro, gente. Eu recebo aqui, eu recebo em euro, tá? Não recebo em real, não, nem em dólar. Cara, a parte mais legal pra mim é fazer parte, estar presente no futebol de mais alto nível que existe quando a gente fala de clube. É isso. Eu me divirto muito. Eu adoro ir aos jogos, assim. Eu me sinto realizada de estar nas partidas, sabe? Eu gosto muito de ir aos jogos. E pra mim é a parte mais legal, é estar nos jogos, é estar ali, é fazer parte disso. Eu não, por exemplo, pra mim não é fazer entrevistas. Pra mim são os jogos. Pra mim a parte mais legal são os jogos realmente. O Glamark pergunta se eu vou cobrir Inter e Barcelona. Não vou cobrir Inter e Barcelona, gente. Semifinais de Champions, eu estou na cobertura primeiro de Arsenal e PSG em Londres com o Fred Caldeira, e depois na volta eu obviamente estarei aqui em Paris para o jogo de volta entre PSG e Arsenal. Então não faço nenhuma cobertura de Inter nas semifinais, tá? O Oshuni Kevin, quem tem a melhor culinária, Itália ou França? Ô, Kevin, sério, tu tá precisando me conhecer um pouco mais, tu tá precisando dar uma olhada mais aí nas minhas redes sociais. Não tem nenhuma comparação, é a Itália. A Itália, de gastronomia e de vinho também, pra mim, bate todos os lugares. Pra mim, a minha comida favorita, tem comida de todos os tipos. Se você quer comer carne, é maravilhoso. Se você quer comer arroz, é maravilhoso. Se você quer comer massa, nem se fala. Se você quer comer frutos do mar, pra mim, a Itália, assim, bate tudo. É saboroso, é farto, é temperado na medida certa. Eles usam muito azeite, muito tomate, então tem molho. Então, pra mim, não tem igual. A culinária francesa, ela é mais requintada. Eu tenho um problema com a culinária francesa, é que a base da culinária italiana, para você cozinhar, é o azeite. E da França é a manteiga. Eu não gosto, por exemplo, de comida temperada feita à base de manteiga, sabe? Então isso já me incomoda. E o francês come muita coisa, tem uma amiga minha que fala que a comida francesa se define a bicho morto e vegetal. E eu não gosto de bicho morto. Eu como ali de vez em quando, ok. Eu como, por exemplo, eu como muito frango e peito de peru e etc. Mas, falei o peito, para não precisar falar do laele. Ok, talvez valha um laele aqui também. Mas, por exemplo, eu não gosto de pombo, pato, cordeiro, 53 mil tipos de carnes. Não é muito a minha, então já me tira aí de metade das coisas da França. E a pâtisserie, quando a gente fala de padaria, né, no sentido de pão, croissant, isso aí é maravilhoso, tá? Bem bom. Mas como comida, a Itália, pra mim, assim, dá de lavada, gente. Não vou nem entrar aqui nas questões do vinho pra gente não criar problemas.
O C. Alves, se Ancelotti não der certo no Brasil, Mourinho ou Klopp? Gente, pra minha equipe, se eu pudesse, Klopp o resto da minha vida. Porém, vocês não acham que tá com o ambiente, a necessidade, o incêndio perfeito pra Mourinho chegar nessa seleção brasileira? Vocês não acham, não? Eu acho. E eu não amo Mourinho, não, viu? Eu sou da escola muito mais pro outro lado. Se eu tivesse que escolher, num contexto ideal, toma aqui um elenco com vários anos, com um projeto organizado, Klopp, nenhuma dúvida, entre Klopp e Mourinho. Mas do jeito que tá, nesse incêndio, Klopp não apaga incêndio. Klopp constrói casas. Quem apaga incêndio é José Mourinho. Eu iria em José Mourinho. Fica aí a minha resposta para vocês. O Voltuline 580. Como foi o processo para você aprender tantos idiomas? Muito estudo. Eu não sou autodidata. Eu não aprendi idioma só com aplicativo e escutando música e vendo filme. Tudo isso ajuda. Mas para mim, Clara Albuquerque, eu preciso de aulinha. Preciso de professora me dizendo: essa é a conjugação, este é o diálogo, vamos falar aqui. Eu preciso. Todos os idiomas que eu aprendi, além do português, eu falo francês, inglês, espanhol, italiano, e fiz muitos anos aula de russo. Por conta da Copa, nem fui pra Copa, nem usei o russo que eu aprendi, e hoje já esqueci boa parte, porque é muito difícil. Então, eu não consigo ter uma conversação em russo, eu consigo me virar. Né? Se eu chego no lugar, eu consigo falar quem eu sou, onde é o banheiro, como é que você tá, pra onde eu vou, eu quero ir pra tal lugar, mas eu não consigo ter uma conversa, sabe? Se a pessoa fala uma palavra diferente, já acabou tudo. Então, não considero. Mas das outras, todas elas eu fiz aulas durante muitos anos e eu tive o privilégio de poder morar em todos esses países. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era mais nova, então o inglês ficou fluente. Eu fiz uma parte da faculdade na Espanha, então o espanhol ficou fluente. Eu morei 6 anos na Itália, então o italiano ficou fluente. E o francês, eu fiz muitos anos aula de francês, ainda quando eu era mais nova. E eu cheguei a morar 2 meses na França, também na época de faculdade. E, obviamente, agora eu tô aqui há 2 anos. Então, não é fluente igual o italiano, mas já tá bem melhor. Mas para mim foi estudo e o privilégio de poder morar nos países. O Sidney Ian Fernandes, qual lugar você conheceu através da profissão que nunca te passou pela cabeça visitar e como foi sua experiência lá? Gente, eu até hoje acho uma loucura que eu fui em Minsk, na Bielorrússia, e mais do que isso, eu fui em Borisov, na Bielorrússia, para fazer um jogo entre Bate Borisov e PSV, na época que a gente ainda fazia jogos, cobertura de pré-Champions. Isso tem muitos anos, deve ter uns 6, 7 anos. E foi incrível, porque é muito diferente da gente, né? A Bielorrússia, assim, ela é uma das últimas nações a manter um governo autoritário, né? Assim, da Europa. E então, parece muito aquela coisa socialista controlada pela Rússia, sabe? Aqueles prédios imensos, iguais, aquelas avenidas gigantescas, tudo muito militarizado, inclusive. E foi bem diferente, foi a experiência assim, mais diferente que eu já tive culturalmente, eu acho, talvez. Mais até do que países da Ásia que eu já visitei aí como turista, porque a gente tem um pouquinho mais de acesso do que a Bielorrússia, assim. Então foi um lugar talvez não tenho nenhuma dúvida que foi o lugar assim, mais surpreendente que eu já fui. Que mais que temos por aqui? Já respondi sobre a minha chegada. A Nicole Mesquita pergunta sobre como eu lido com machismo no futebol. Tem que ter muita paciência. Tem brigas que você pode entrar, tem brigas que você não vai entrar. Tem momentos que você vai se sentir muito enojada e com raiva do sistema e querer desistir. E tem coisas que eu acho que a gente tem que brigar, tem coisas que a gente tem que falar. Nem tudo dá para fazer isso, porque a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa estar no meio. Mas eu acho que tem uma evolução, eu acho que quanto mais mulheres falam e estão presentes e preenchem esse espaço, a gente vai evoluir. Então é resiliência, paciência e assim, fazer o que você pode, né? Respeitar não só o que você pode no sentido de ser a melhor profissional que você pode ter dentro do que você vive, como respeitar também os seus limites. Em alguns momentos, eu, por exemplo, hoje,
como estrutura de machismo, eu ainda vivo. Mas você falou aqui sobre assédio, né? Eu hoje, no dia a dia, no meu trabalho, especialmente físico, né? Não nas redes sociais, eu tenho muito pouco contato com assédio, tá? Isso não é algo que acontece, assim, com frequência. Já aconteceu mais, enfim, início de carreira, futebol brasileiro, outros lugares. Hoje isso é algo mais pra mim, na forma, no meu contexto, mais controlado. Mas para eu chegar até aí, eu tive que ter paciência, em alguns momentos entrar na briga, em outros momentos falar, ok, essa briga eu não consigo entrar, ou eu vou perder, ou eu preciso me proteger disso aqui. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. E o Renan Underline Matos 33, eu vou terminar com essa, porque eu prometi que ia ter um negócio divertido aqui. Ele disse que é meu fã, obrigada. E qual foi o maior mico durante o período de correspondente de futebol? Ele já anunciou a idade dele aqui, porque mico, ninguém mais fala isso. E a maior vergonha que eu já passei, e que não foi pro ar, ainda bem, foi uma entrevista que eu fiz com o Guardiola há muitos anos, em que eu começo a entrevista com ele em espanhol, porque obviamente é o idioma dele, então para a TV o ideal é que a gente faça o misto de o que é melhor para o público e o que é mais natural para o entrevistado. Então, por exemplo, é melhor eu entrevistar o Dembélé em francês, que ele vai falar, é o idioma dele, do que fazer uma entrevista em espanhol, que é melhor para o público brasileiro, mas que ele vai falar muito menos, que ele vai se expressar pior. Então, é esse combo aí dessas duas coisas. No caso do Guardiola, não tinha muita dúvida, era espanhol. E aí eu comecei a fazer entrevista com ele em espanhol, isso tem uns 5 anos, tá, gente? E eu morava na Itália. E em algum momento, eu usei uma palavra em italiano no lugar de uma palavra em espanhol. E aí, quando eu usei a palavra em italiano, o chip mudou e eu comecei a falar em italiano. E aí ficou o caos, né? Porque eu perdi o raciocínio, veio em italiano, a entrevista era em espanhol. E aí eu me embolei toda e eu parei a entrevista. E era uma entrevista tipo de 3 perguntas rápidas, pré ou pós-jogo, não lembro. E eu parei a entrevista, pedi desculpas, imagina, ao Guardiola, eu fiz, posso recomeçar? E o Guardiola me consolou, botou a mão assim, eu lembro que ele fez assim, a gente pode fazer em italiano também. E aí eu precisei explicar para ele, não, é melhor em espanhol, porque é público brasileiro e etc. E aí respirei e fiz de novo a entrevista em espanhol. Isso não foi pro ar, porque isso não foi ao vivo, eu estava gravando, acho que foi um pré-jogo. Eu estava gravando a entrevista, então quando eu mandei pra TV, óbvio que eu cortei essa parte, porque a gente não vai botar isso no ar, né? Mas eu tenho isso ainda. E atenção, quando a gente chegar a 100 mil inscritos neste canal, se vocês lembrarem, eu vou postar esse momento. Mas tem que chegar a 100 mil inscritos por aqui. É isso, gente. Já tem pergunta demais, já passamos aqui do tempo, eu tenho outros compromissos. Não sai do vídeo sem deixar o like, porque super me ajuda. Se inscreve no canal, vamos chegar a 50k? Vamos chegar a 50k por aqui. Comentários, estou sempre lendo na medida do possível. E sexta-feira, se eu conseguir, tem Claramente Tricolor falando sobre o jogo do Bahia na Libertadores. Se não, aí a gente só volta a semana que vem, já com Liga dos Campeões. Estarei em Londres para cobertura de Arsenal e PSG. Antes, vou para Lyon fazer cobertura das semifinais da Champions Feminina. Também Lyon e Arsenal. E seguimos por aqui, tá? Obrigada para todo mundo que tá por aí. Que vídeo gigantesco. Então deixa o like. Tchau, tchau, gente.